Orados, irmãos podem tomar os assentos. Graças a Deus. Meus amados, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos na casa do Senhor e agradecidos ao nosso Pai Celestial por mais esta grande oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para nesta noite adorarmos ao Senhor e também podermos, por mais um instante, meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para o que convido a todos a abrirem as Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós provavelmente hoje terminaremos este assunto, esta parte que temos lido ou meditado com os irmãos. Gálatas, capítulo de número 5, os versículos 16 até o de número 21. Eu estarei lendo, os irmãos, por favor, me acompanhem em suas Bíblias. Palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos voltar ao que estamos falando com os irmãos. Na semana passada, nós paramos aqui no versículo de número 20, sobre o assunto dissensões. Nós vamos entrar já no que o apóstolo Paulo apresenta nesta parte das Escrituras como heresias. Para nós, irmãos, a heresia é um desvio da verdade, é aquilo que não condiz com o que é verdadeiro do ponto de vista da palavra do Senhor nosso Deus. Mas aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está referindo, quando nós analisamos dentro do contexto, história da igreja, e ao mesmo tempo, quando vemos a língua que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre alguns grupos que haviam dentro da igreja, e estes grupos, eles se consideravam melhores do que as demais pessoas. E se os irmãos bem pensarem, os irmãos perceberão que, lamentavelmente, ao longo da história da igreja do Senhor Jesus, isto tem tido uma tendência de aparecer, oxalá, quem dera, que isto não tivesse acontecido mais, mas que este mal tivesse sido extirpado, eliminado e tivesse desaparecido. Infelizmente, aquilo que é errado, parece ser mais fácil crescer do que aquilo que é certo, lamentavelmente. Nem sempre, irmãos, o que é certo, o que é correto, o que é, digamos, bom, cresce como deveria crescer. Mas aquilo que é errado, cresce com uma facilidade, expande-se com uma facilidade impressionante, que às vezes chama-nos a atenção. Quando nós olhamos para isso, os irmãos com certeza vão lembrar do que a Bíblia nos fala sobre a igreja que estava em Corinto, que também era dividida por grupos, e lá dentro eram pessoas que se dividiram, se faccionaram, criaram grupos, e há quem diga que se dentro de uma igreja houver grupo, que nesse grupo estejam todos os que fazem parte da igreja de Cristo.
Em outras palavras, significaria dizer, como as pessoas dizem, panelas. Se dentro da igreja, porventura, tiver panela, tem que caber todos os crentes. Todos aqueles que são servos de Deus e que estão servindo ao Senhor e que são por Cristo e pelo seu reino. Mas, lamentavelmente, negar que não exista estas coisas seria fraqueza de nossa parte. Porém, irmãos, a Bíblia está dizendo que os que cometem isto não herdarão o reino do Senhor nosso Deus. O aviso está aí. A Bíblia diz que quem faz estas coisas, ele ainda é carnal. Esta é uma atitude carnal. Isto faz parte da natureza caída do homem que ainda não nasceu de novo como deveria ter nascido, que ainda não experimentou a nova vida em Cristo como deveria ter experimentado. Portanto, irmãos, grande problema é aquilo que disse aos irmãos na semana passada. Isto causa um prejuízo muito grande para o reino do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas que por seus gostos, algumas pessoas que por suas preferências, algumas pessoas que por seus partidos, isto é, se porventura existe, algumas pessoas que devido raça, algumas pessoas que devido proximidade, ele cria essas coisas. E ele será responsável diante de Deus se estas coisas causarem prejuízos dentro do reino de Deus. Bom, enquanto nós ainda temos vida, nós temos oportunidade de organizar aquilo que nós temos que organizar. Mas se porventura não organizarmos enquanto temos vida, tais pessoas serão responsabilizadas diante do Senhor nosso Deus. Nós vamos voltar a lembrar o que o apóstolo Paulo está considerando, que quem comete tais coisas não herdará o reino do Senhor nosso Deus. Veja bem, irmãos, Paulo não está negando a existência destas coisas. Paulo não está dizendo isto não existe no meio do povo de Deus. Paulo está alertando os crentes, quem comete isto não herdará o reino de Deus. Este reino do qual nós declaramos fazer parte. Nós entendemos ser parte integrante dele, entendemos estar nele. Logo, ao identificarmos estas coisas que o apóstolo Paulo lista, e ele diz que outras mais semelhantes a estas, as quais não está escrita aqui palavra por palavra, mas somos sabedores pela exposição da Bíblia, pela nossa vida prática, pelo nosso viver com Cristo, que tais coisas não condiz com aquele que nele foi produzido, o fruto do Espírito, aquele que nasceu de novo, aquele que anda em Espírito. E eu quero lembrar os irmãos que, embora esteja com E maiúsculo, não significa andar no Espírito Santo, significa ter o seu espírito trabalhado pelo Espírito para o lado carnal não dominar a sua vida. Há muitas pessoas, lamentavelmente falando, que estão enfrentando essas mazelas, essas dificuldades, estas coisas sempre o arrasta para baixo. Não permite ele progredir. Ele está nesse emaranhado de coisa, não consegue avançar. Ora, irmãos, um crente que vive nessa situação é conhecido. Ele não precisa falar, você percebe que ele não alavanca, ele não despacha, ele não avança como deveria. Porque, irmãos, tenhamos consciência de uma coisa, olhe para cá. Precisamos ter atenção, veja que a igreja de Corinto, que lá dentro tinha 4 grupos, os irmãos lembram muito bem, veja, uma igreja com 4 grupos, que Deus guarde, mas divida a igreja em 4 partes. Pega esse número de pessoas e traça uma linha no meio da igreja, na vertical, e traça outra na horizontal. Divida em 4 partes e veja o que sobrou. A igreja de Corinto estava dividida, havia 4 grupos lá dentro. Um se considerava de Paulo, o outro se considerava de Apolo, o outro se considerava de Pedro, e o outro se considerava de Cristo. E o pior deles, segundo o que estudamos, era exatamente o que se considerava de Cristo, porque se consideravam espirituais por serem de Cristo. E por esta razão,
eles entendiam que estava acima de todos os demais. Então preste-me atenção. Nós estudamos aqui no domingo passado, quando o comentarista disse que uma igreja que entre ela existe inveja, porfia, dissensões, iras, pelejas, nem de longe ela pode ser chamada como igreja espiritual, mas igreja carnal. São pessoas que ainda vivem na carne e não há como fugir disto. A palavra pode soar bem aos seus ouvidos ou pode doer, mas é uma grande verdade. Você está na carne. E a Bíblia diz que esses não podem agradar a Deus. Eles não têm como agradar a Deus. Nós precisamos sair destas situações. Nós não temos o direito, irmãos. Olha, em Cristo nós podemos todas as coisas segundo a sua boa vontade. Em Cristo nós podemos todas as coisas segundo a sua boa vontade. E eu me preocupo com a situação que eu tenho alertado a igreja. É o ser humano enganar-se a si mesmo. É pensarmos que estamos bem quando estamos mal. Eu me lembro de alguém, meu pai costumava até dizer para nós, porque ainda éramos pequenos, que uma das últimas mensagens que ele havia pregado, ele pregou sobre o homem que está caído pensando estar em pé. E a grande verdade é que ele pregou para ele mesmo, porque ele era aquele indivíduo. Pessoa muito próxima a nós, estava vivendo aquela situação. Pregou para si mesmo. Então o grande problema é a pessoa estar numa grande deficiência e não conseguir contemplar, ele não conseguir ver. E muitas vezes a pessoa espera que Deus desça do céu para dizer para ele, você tem que melhorar nesta parte. O dia que nós cairmos nesta fraqueza, significa dizer que a Bíblia para nós perdeu valor. Uma palavra da parte de Deus, profeticamente, ela virá como auxílio, mas ela não vem como regra. O que é regra para nós é a palavra do Senhor. Olha, pode 1000 profetas, se porventura existirem, profetizarem a teu bem. Mas se a Bíblia estiver profetizando contra você, se você estiver errado no que diz a Bíblia, tais profecias estão por terra. Elas não têm autoridade acima da palavra. Todas as profecias têm que ser julgadas pela palavra, e não a palavra pelas profecias, mas espera lá, Deus usou fulano e falou comigo e a Bíblia. E você vivendo nessa situação, meu filho, e você vivendo nesta situação, minha filha, onde é que nós queremos legalidade para que uma palavra da parte de Deus vá cumprir na nossa vida, se nós estamos falhando nesta área? Irmãos, acordemos enquanto temos oportunidade. Não vamos brincar com o que é sério. Vamos abrir os nossos olhos. Quem estuda minuciosamente esta questão de Paulo aqui, Paulo é categórico. Ele não está dizendo que poderá acontecer, ele afirma: quem comete isto não herdará o reino de Deus. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, viver a vida cristã para perder, viver como que vivendo a vida cristã para perdermos o céu? Qual a razão final de nós estarmos aqui? No final, por que é que nós estamos aqui? Para nos reunirmos simplesmente? Para olharmos uns para os outros? Olha, nós estamos aqui porque sabemos muito bem que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E esta é a nossa maior esperança, fonte de motivação para nós. Agora pensarmos, concebermos a ideia de que Cristo poderá voltar e eu não partir para a eternidade para estar com Ele, que terá valido a minha vida como cristão? Que tempo terei perdido? Pense um pouco sobre a sua vida. Pense sobre a sua prática diária. Pense sobre o seu viver. Pense se porventura você, meu querido irmão, não está num grupo à parte, considerando melhor do que os demais. Olha, o púlpito, ele me coloca acima dos irmãos,
Mas a cruz de Cristo me nivela com você. A graça, eu tenho dito, ela nos nivela. Questão de salvação, nós somos nivelados. Corpo de Cristo somos nivelados. Hierarquicamente, outra coisa. Deus nos estabeleceu para liderarmos igreja. Mas no demais, somos membros uns dos outros. Não causemos problemas para o bom funcionamento do corpo de Cristo, porque o corpo é dele. O corpo não é nosso. Tenhamos ciência disto. Precisamos buscar a sua perfeita, a sua boa funcionalidade, porque o corpo é de Cristo. Nós somos membros deste corpo. E se formos responsáveis para este corpo não funcionar como deveria, eu repito aos irmãos, as pessoas terão ou serão responsabilizadas diante do Senhor nosso Deus. Então que Deus nos guarde. Estas heresias eram exatamente esses grupos que se consideravam melhores do que os demais. Há isto em mim, há isto em ti, há isto em você. Que Deus nos ajude e que o Senhor nosso Deus nos guarde. Vamos passar para o próximo ponto, inveja. Está no versículo de número 21. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Amém. Versículo 21, o apóstolo Paulo começa o 21 dizendo aí, é um segmento, claro, continuidade do versículo 20. Paulo está dizendo, invejas. Querido irmão, a inveja aqui vamos caracterizá-la, porque na verdade é isso que Paulo está falando, como o esforço que alguém, ele acaba por empreender para privar alguém, para levar outras pessoas a serem impedidos de desfrutarem de felicidade. Eu queria que você pensasse comigo, se porventura isto não acontece na sua vida como cristão. Veja que a inveja, nós vamos perceber, nós vamos analisar, vamos ver que a inveja leva o indivíduo a empreender esforço, a trabalhar com esse objetivo, com este propósito de levar pessoas a se privarem da felicidade. E qual que é a causa, qual que é a fonte para isso? Exatamente a inveja. Levar os outros a não desfrutarem da felicidade que eles poderiam desfrutar. E aí nós vamos voltar àquilo que já estudamos com os irmãos, eis o porquê que nesse final nós estamos passando rapidamente, porque esses assuntos já foram discutidos. E se nós aqui temos aprendido, nós temos guardado na nossa mente. Lembrem-se que nós falamos aqui, baseado no capítulo 3 de 1 de João, que o cristão, ele é responsável por buscar o bem-estar do seu irmão. Se a vida cristã, irmãos, o ideal do cristão, lembre-se, o que o Evangelho mostra como nobre para nós, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E daí, eu não posso ter o entendimento que o meu próximo é aquele que eu procurei me identificar com ele, porque a Bíblia mostra para nós que o próximo é aquele que tiver necessidade e que eu tenho como estender a mão. Você está lembrado da passagem do samaritano? Quem era o próximo ali? Eram pessoas que não se comunicavam sequer. Havia entre eles barreiras. Eles não se davam bem. Judeus e samaritanos. E Jesus fala sobre a passagem do samaritano exatamente para levar o homem a entender quem é o nosso próximo. O teu próximo, de primeira mão, pode ser quem está do seu lado, quem dorme com você, no caso de casais. Pode ser aquele que é bem próximo teu. Mas o teu próximo pode ser aquele que você não queria ver ele nem pintado de ouro, mas que está precisando de você, e você tem como estender as mãos para ele, porque você passou pelo caminho
e encontrou ele no caminho. Olhe para cá. Nenhum de nós, nesta comparação dada-nos por Jesus, passamos pelo caminho do nosso próximo para virar o rosto. Nós passamos para fazer alguma coisa em prol daquele que está numa situação menos privilegiada do que a nossa. E aí não vai interessar quem é. O que vai interessar é que pelo amor de Deus, derramado em meu coração, em seu coração, amar o nosso próximo é exatamente buscar o bem-estar dele. Que condição ele se encontra? Que situação ele está? Preocupa-me, irmãos, e preocupa-me muito, os crentes que dizem que vão morar no céu, que estão indo para o céu, mas eles estão vivendo o inverso do que diz a Bíblia, do que diz a palavra. Eles estão fugindo de muitos postes, mas estão tropeçando nos pequenos tocos na caminhada. Não vemos pessoas bater a cabeça nos grandes postes. Não vemos bater cabeça em carro, porque são gigantescos. Mas vemos algumas pessoas engolir mosquito porque não percebe que ele está vindo voando ao seu encontro. Quantos crentes que estão sofrendo esta deficiência? A inveja, se ela nascer no seu coração em relação a alguém, você, meu filho, vai fazer esforço para privar aquela pessoa da felicidade que ele poderia ter. Você fará de tudo. Você desejará que ele não tenha êxito, que ele não avance, que ele não progrida. Por que que Jesus disse? Por que que Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos? Porque o dia que você conseguir orar por ele, não é amaldiçoar e não é oração. Não é dobrar o joelho dizendo, Senhor, pesa a mão nele. Enquanto você estiver fazendo isto, isso não terá nenhum resultado. Senhor, eu quero ver o Senhor esguelar ele. E se for possível, Senhor, eu quero estar perto, para mim saber que o Senhor cobra. Para mim saber que com o Senhor ninguém brinca. Para mim saber que o Senhor é bonzinho. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Isso significa dizer, o dia que você conseguir orar livremente pelo seu inimigo, é porque você não tem ele como seu inimigo. É porque por você, vocês dois, você está disposto a viver bem com ele. O dia que você conseguir orar dizendo, Senhor, abençoe a casa dele. Senhor, continue com as mãos estendidas sobre ele. Senhor, dá saúde para aquele homem. Senhor, renove as forças dele. Abra os céus sobre a vida dele. Senhor, se porventura tem alguma coisa errada na vida dele, no relacionamento dele com o Senhor dê a ele uma oportunidade de reconcílio, de consertar. Mas não deixe ele perecer. Não deixe ele caminhar para a perdição eterna. O que eu vejo de pessoas que estão vivendo aquém do que a Bíblia diz, não está escrito. Pelo amor de Deus, lute contra o sentimento da inveja que tenta invadir o seu coração, porque é carne. E se isto enraizar na tua alma, no teu coração, eu repito, você vai trabalhar em cima disto, para que outros não sejam felizes, aquele de quem você inveja, para que ele não seja feliz. Veja bem, irmãos, pare e pense comigo. Nós oramos, olhe para cá, nós oramos toda a igreja para Deus abençoar o povo. Só que quando a gente faz esta oração, no sentido coletivo, Senhor, abençoe a tua igreja. Esta expressão que eu uso, que você usa, não está excluindo A e nem B. Porque perante Deus ele faz parte da igreja. Para você não, você exclui ele. Mas para Deus ele faz parte da igreja. Deus o conhece, ele está ligado lá. E o Senhor abre o céu. Ele ouve a oração da igreja. E ele abre as portas. E de repente ele concede alguma coisa a alguém. E quando ele concede esta bênção, esse benefício, esta vitória a alguém, haverá pessoas que vão se alegrar,
que vão dar graças a Deus, que vão glorificar o Senhor e falar: Senhor, graças ao Senhor. O Senhor ouviu nossa oração. O Senhor ouviu o nosso clamor e eu estou vendo o resultado aí das nossas orações. Que o teu nome seja louvado. Mas haverá pessoas que vão ficar contrariados. E vão dizer: eu orei pela igreja. Eu orei pela igreja. E foi logo ele? Foi logo ela que foi receber? Em nossas orações nós pedimos pela igreja. Porque a grande verdade, irmãos, seja sincero comigo, cadê os irmãos aqui que oram de fato por todos os crentes da igreja? Não vem mentir para mim não, seja sincero. Um por um. Como dizia meu pai, de mamana a caducando, cadê esses crentes que pega casa por casa, fulano por fulano, e se porventura ele esqueceu o nome, mas ele está ligado na oração com Cristo, e ele tem o Beltrano na sua mente, e Deus sabe por que ele está orando. Falhou o nome, Senhor, mas é por ele mesmo, por ela mesma. Estende a mão do Senhor, abençoe lá. As nossas orações, quase que sempre, com raríssimas exceções, quase que sempre é a igreja num todo. E daí quando Deus abençoa, você gostando, não gostando, você orou. Você pediu pela igreja. E eu vou repetir, você excluiu. Você não pensou que ele fazia parte da igreja, mas Jesus não tinha excluído ele da igreja. E Jesus abençoou. Aí nós precisamos pensar sobre a fonte. De onde é que está vindo? Contra quem que nós podemos estar indo? Reflita. Você nunca terá êxito indo contra o que Deus estabelece, contra o que Deus quer. Jó diz para nós, 9:4, ele é sábio de coração, referindo à pessoa de Deus, poderoso em forças, ninguém se endurece contra ele e vive em paz. Recorde daquele profeta mercenário lá que queria amaldiçoar a Jacó e chegava e dizia: não adianta, contra Jacó não tem encantamento. Deus abençoou, está abençoado. Deus fez, está feito. O que eu quero dizer que não vai adiantar a gente ter inveja se Deus está abençoando. Você vai ficar preso por seu sentimento. Você vai empreender as suas forças e você não vai ver resultado. Sabe o que vai acontecer? Você vai se secar por dentro. Você vai perdendo força, vida, motivação, vai perdendo graça. Isso vai levando as pessoas à ruína espiritual. Qualquer pessoa dentro do reino de Deus que cresça, o reino de Deus está crescendo, a não ser que ele seja mesquinho e ele se exclua, se isole, aí é outra coisa, e ele também terá que depois dizer alguma coisa para o Senhor. Mas ao fazer parte da igreja, qualquer pessoa que Deus invista, eu fico pensando, irmãos, imagine alguém passar um ano de trabalho, dele, digamos lá, alguém passa um ano servindo a igreja, aí termina-se o tempo dele, e Deus levanta outra pessoa, Deus guarde, eu vou usar por confiança a pessoa do pastor Dercy, mais ancião, penso no nosso meio aqui, né, como, em certo sentido, um pai para nós. Digamos lá, irmãos, pastor Dercy já serviu como superintendente da nossa escola. A superintendência hoje está na mão do irmão José Luiz e do irmão Moisés. Aí imagine o pastor Dercy trancar-se e dizer: isso não pode funcionar. Não pode ir para frente. Eu vou fazer de tudo para privar eles de ter êxito nesta obra, porque um dia eu trabalhei lá. Mas eu não preciso dizer qual é o exemplo que ele nos dá, porque os irmãos o vê em praticamente todas as manhãs de domingo aqui cooperando conosco. E quando falta, os irmãos sabem que ele avisa. Então não preciso dizer muita coisa. Qual que é o ideal? Qual que é o nosso procedimento?
o que há de pessoas que trabalham contra o bom andamento da obra por causa de inveja. Olha, um obreiro crescer no ministério, no nosso meio aqui, liderança está crescendo. Quem é que são os pastores, os líderes? E quem é que Deus levantou para dar oportunidades a tais pessoas? Vamos olhar um pouquinho para dentro de nós nesta noite? Para ver se esse sentimento não está aí matando a gente, causando prejuízo. Eu repito, a pessoa seca-se por dentro, ele perde o seu vigor, ele perde a graça de fazer, ele perde o prazer de fazer. A pessoa acaba por se tornar um escravo desta situação. E aqui a preocupação do apóstolo Paulo, ela aparece porque essas coisas, elas causam prejuízo no reino de Deus, elas causam um problema sério no reino do Senhor nosso Deus. Então, qual é o ideal? Se alguém não orou por mim, quando eu estava exercendo aquela área na igreja, quando eu sair de lá, eu vou orar por a pessoa que me substituiu. Eu vou pedir a Deus que o abençoe. Eu vou pedir a Deus que seja com ele. Irmãos, Deus não está dividido. Olha, esses dias eu vi uma crítica séria, muito séria, de certos intelectuais aí, dizendo, e isto faz a gente parar e pensar do outro lado, porque as pessoas, às vezes, quanto mais erradas estão, às vezes pensam que mais são amadas por Deus. E sabe por qual entendimento? Porque o indivíduo está naquele negócio. Se Deus não aprovasse tudo que eu faço, se Deus não estivesse presente comigo, então não estaria acontecendo as coisas na minha vida. Ele quer perder o emprego, ele quer ficar ruim financeiramente, ele quer perder a casa, ele quer perder isso, ele quer perder aquilo, ele quer perder aquilo. Olha, irmão, muitos fiéis servos de Deus perderam tudo isso e Deus amando eles. Você está lembrado de Jó, é Deus quem diz, observaste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a mim, reto, se desvia do mal. E Deus tirou tudo quanto Jó possuía, e Deus não tirou porque Deus reprovava Jó. Mas você vê Nabucodonosor construindo um tamanho de um palácio daquele, para depois bater no peito e dizer, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei. Não sejamos nécios. Eis o porquê que nós precisamos pensar um pouco mais sobre o que a Bíblia nos fala. Não vamos esperar Deus usar jumenta para falar com a gente. Não vamos esperar Deus levantar alguém para falar. Leia mais a Bíblia, irmão. Mas não a leia como ler um jornal. Pense ao ler a Bíblia. Tenha ela na sua mão. Ou nós só a pegamos para vir para a igreja? Só a temos para o culto? Ou nós temos o costume de manuseá-la? De estudar um pouco a palavra de Deus em casa? Sempre. Nós temos esse bom hábito? Se nós fizermos isto, nós erraremos menos. Podemos ter certeza, erraremos menos. Deus seja louvado. Então tomemos cuidado, queridos irmãos, servos de Deus, para que não nos tornemos escravos desse sentimento. Isto vai matando a própria pessoa. Bom, daí, meus queridos irmãos, pulemos mais para frente. Homicídios. Dependendo da tradução, não aparece aí. A versão não aparece homicídio. Vai logo para bebedices e depois em glutonarias. Mas veja lá, homicídios. Nem sempre faz-se isto no sentido de matar fisicamente. Eu falei outro dia aqui, rapidamente vamos passar, porque já falamos sobre Caim, e vale para isso aqui. Vamos lembrar que algumas pessoas, que eles não matam os outros fisicamente, mas eles tentam matar
no sentido de reputação das pessoas. Embora o caráter ele é intocável, o caráter é o que a pessoa é, mas a reputação é o que pode falar por aí, o que pode sair por aí. E veja que isto vem logo depois de invejas, porque se inveja vai falar mal. Eu não penso bem assim dele. Eu não penso bem assim dela. Você vê ela assim? É. Mas eu vejo ela de outro jeito. Você vê ele assim? É. Eu conheço o outro lado dele que ninguém conhece. Só você não é privilegiado. Interessante, né? Só você que não devia conhecer, conhece, hein? Só você que está com o coração cheio de inveja. Será que isso não é invenção da sua cabeça, não, hein? Será que isso não é coisa que você colocou na sua cabeça, não, hein? Irmãos, vou falar, é meio pesado, mas não seja agente do maligno. Não se torne agente do maligno. Jesus salvou a sua vida, meu irmão. Jesus salvou a sua vida, minha irmã. Imagine um problema acontece aqui, terminar o culto, você liga lá para Madeira para contar tudo. Se for o pastor Jefferson saber, o pastor Rodrigo saber, eu ligo para ele. Quem tem que ligar sou eu, o pastor da igreja. Hã? Imagine você nessa idiotice. Imagine aqui terminou, ligar para Guiné-Bissau, pastor Édali, está sabendo da última? Não, irmão, estou empenhado na obra, estou trabalhando para Jesus sabendo da última. Se soubesse da última, ia comprar jornal para ler. É, pastor, mas está um bafafá. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Continue assim. Agente do mal ali. E não vou finalizar. Continue assim para ver onde tu vai parar. Se alguma coisa disso tiver que acontecer, nós temos a liderança da igreja. Ora, já imaginou a gente fazer uma reunião, quando você terminar a reunião, já tem gente lá fora sabendo? Se for para saber, eu chamo para a reunião, vem cá. Faça a reunião com 10 pessoas dizendo, não é para ninguém mais participar, é com vocês. Aí depois as pessoas vêm e fiquem sabendo disso e disso. Bonitinho, bonitinha. Da próxima vez eu vou chamar tal pessoa para estar junto com você. Hã? Que tal? Acha bom? Sabe o que me preocupa com isto? É que tais pessoas não consertam. Será que alguém vai pôr a mão na consciência? Será que alguém vai dizer o negócio é comigo? Ou será que alguém vai dizer, mas para que isso? Onde é que arrumaram essa coisa aí? Você está aqui dentro? Amém. Eu gosto dessas palavras assim. Os irmãos sabem que eu não peço ninguém para dar glória a Deus. Isso aqui é o que nos faz refletir. O cristão que se preza, ele examina a sua vida. E eu quero crer que ele procurará consertar a sua vida. Deus seja louvado. Logo vem, portanto, esses homicídios, que é a tentativa de afetar ou de causar um problema na reputação de alguém. Fazer com que outros olhem distorcido para ele, veja de lado para ele ou para ela. Faça isso não, irmão. Faça isso não, irmã. Vamos fazer jus ao nome de cristãos, de servos de Deus, de crentes. Se porventura somos, então vamos provar que somos pela nossa maneira de viver a cada dia, pela palavra do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas, servos de Deus fiéis. Olha, eu conheci alguém e chegou a ser obreiro do meu pai, não conseguiram tocar no caráter dele, mas tocou na reputação dele, e tocou de uma forma tão pesada, que há cerca de 4 anos atrás, 4 para 5 anos, penso eu, 4 anos atrás, quando estive no Brasil, não tinha conhecimento dessa situação. Ao visitar esta cidade, de longe o avistei, e para mim foi uma alegria extraordinária. Meus irmãos sabem de quem falo. Eu fui correndo para dar-lhe um abraço, embora anos e anos que não via ele. E até pensava, no meu entendimento, talvez ele não me reconheceria. E realmente ele não me reconheceu. Mas eu percebi que ele falava coisa com coisa. E eu fiquei assustado com aquilo. Me deu a paz do Senhor. E eu falei, irmão fulano, é o Elifelete, o filho do pastor Zé Domingos. E ele falava
sempre o nome do meu pai, mas eu estava indiferente para ele. E aproximou-se uma irmã da igreja, que também fora membro, ainda era membro, e fora na época do meu pai. Ela aproximou e disse: você não está sabendo o que aconteceu com ele? Não, tocaram na reputação dele. Não teve prova, foi mentira. Mas olha o que fez com o nosso irmão. A igreja chora pelo que fizeram com ele. Eu vim embora. Não deu 6 meses depois, ele partiu para o Senhor com tanta angústia de alma. Quem fez isto? Se não consertou com ele no caminho, é o que eu tenho dito aos irmãos. Algumas pessoas que não pensam e cometem homicídio na reputação de outras. Guarde seu irmão, guarde a sua irmã. Lute pela reputação dele, pela reputação dela, a não ser que tal pessoa esteja abrindo a sua reputação, problema dela, mas não divulgue. Não faça isto. Se bem pensássemos, no domingo de manhã foi feita uma aplicação aqui pelo nosso professor, pastor Elias, falando sobre Abel e Caim, e dizendo que quando o Senhor fala com Caim, Caim responde automaticamente para o Senhor: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Isso é o que nós somos. Guardador um do outro. O dia que de fato existir entre nós amor, arraigado, da gente amar, a ponto, irmãos, da gente travar batalha, guerra, estou falando a briga não, mas travar batalha, guerra, para não ver um ao outro perecer, aí sim nós vamos conhecer, vamos saber o que Deus pode fazer através de barro, que sou eu e você. Mas nessas pelejinhas, idiotices nossas, vamos ficar muito aquém do que Deus planeja para a igreja. Essas bobeiras que só indicam que a gente não cresceu, que ainda não temos a mente de Cristo como deveríamos ter. Enquanto o reino das trevas, ele avança assustadoramente, a igreja vai dormindo. E quando digo igreja, não a universal, no sentido de a eleita. Mas igrejas locais dormem, e a Bíblia diz que o inimigo vem e semeia o que não era para ser semeado. Quem é o causador dessas coisas? Você já parou para pensar? Quando vai cometer uma coisa que você é cônscio, qual de nós não somos? E falar da vida dos outros errado? Isso é uma coisa que não precisa ser crente, isso é questão de princípio. Isso quem está lá fora sabe. A própria sociedade rejeita isto. Isso é a grande verdade. Então olhe para cá, por favor. Quem é que não sabe que está cometendo erro e devia parar e pensar: meu Deus, mas e se o inimigo tiver me... Completa a frase. Não se torne um agente dele. Jesus nos salvou para sermos agentes do seu reino. Eu deveria me preocupar ao ver um irmão ferido, ao ver um irmão chorar. Eu deveria me preocupar ao ver alguém atravessando a dificuldade que eu causei. Eu deveria procurar ir lá e consertar essa situação. Sabe? Reparar esse buraco, essa situação. Chegar e dizer: foi fraco, foi fraqueza mesmo. Foi falha, me ajuda. E se a gente está contrariado com alguém, irmãos, quantas vezes já falamos, não é? Então vamos procurar tal pessoa, vamos consertar. Mas fazer ringue de igreja, para o sentimento da inveja nascer, me tornar escravo desse sentimento, e depois trabalhar contra a reputação de alguém, que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua vida. Isso é uma expressão minha, porque guardar ele tem guardado. O problema é nós desavisados, não? O problema é nós que não temos atenção nas nossas atitudes. Então abramos os nossos olhos. Que Deus nos ajude. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Depois de homicídios vem bebedices, que nós sabemos ser totalmente contra a ótica cristã. Ao que a Bíblia diz, não caia, por favor, nesta cilada, porque Paulo aqui
Está falando porque havia quem enchia a cara mesmo. Vá lá depois para o capítulo 5 de Efésios e o versículo 18, Paulo está dizendo para a igreja: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Um dos homens mais sábios que teve nessa terra, ele disse que não é para a gente chegar perto do vinho quando ele escoa suavemente, não é para chegar perto, é para beber. Infelizmente, os crentes no geral estão entrando por esse caminho, mas você não precisa entrar, irmão. Nós não precisamos entrar. Há quem beba e agora arrumou o nome de que é beber socialmente. E pasme os senhores que com certeza já sabem, eu demorei muito a falar sobre isso, até que agora já se tornasse mais claro aí, mas já estou sabendo disso, já tem um bocadinho de tempo, que nós já temos no nosso Brasil os bares evangélicos. A princípio dizem eles que lá não tem bebida alcoólica, mas dançam, segundo eles contam piada, lá um tem uma fita verde para saber que ele está desimpedido, o outro já tem uma vermelha, uma amarela, para dizer que o negócio está mais, já sabe. E depois diz, a gente ora, lê a Bíblia, dança forró, e mais não sei lá o quê. Essa mistura de santo com profano, desculpe lá, irmão. E eu pergunto, diz que não tem bebida alcoólica. Até quando não vai ter? Porque não precisa já desses bares para os crentes estar bebendo? A tal da bebida, ou esse modismo aí, eu bebo socialmente. Você bebe socialmente. Que socialmente é esse? Já pensou, pessoal? Você peca socialmente. Você desvia do que diz a Bíblia socialmente. Não me acuse. É só socialmente. Você faz isso socialmente. Não me veja mal, hein? Socialmente. A Bíblia está dizendo aqui bebedices. Eu me lembro, eu já falei isso aqui uma vez, eu me lembro de um estudo que eu participei com um cidadão português, um senhor português. Ele estava ministrando a palavra de Deus e eu participei desse estudo, uma palavra muito boa. E segundo ele, ele contou como é que a bebida alcoólica começou a entrar nas igrejas em Portugal. O senhor já de idade, e de certa idade, em um estudo extraordinário, com conhecimento e graça. E ele disse o seguinte, que o antigo pastor dele, com muita sabedoria, fazia uma pergunta à igreja: qual que é o pior, o último gole ou o primeiro gole? E segundo ele, refletidamente, todas as pessoas falavam o último gole. E ele falava, não, o primeiro. Se não tiver o primeiro, não terá o último. Essa é a questão. A prudência, a precaução. Já algumas pessoas colocou um tantinho assim no copo e não parou mais de beber. Já algumas pessoas fumou um pedacinho assim de tabaco e não parou mais de fumar. Já algumas pessoas foi experimentar uma noitada dizendo é só essa e não parou mais de frequentar essas noitadas. Paulo aqui está dizendo bebedices. Contam-se. Se eu contar do jeito que conta, talvez vocês vão escandalizar. Mas existe algo muito pesado em relação à bebida, que os judeus falam. Parece que são os judeus, é os judeus. Eles dizem, eu vou contar meio por alto. Mas eles falam, e a Bíblia diz, vocês sabem o que a Bíblia diz, né? Então, eu estou dizendo já para vocês não me entenderem mal. A gente estuda essas coisas e evita o máximo de falar diante da igreja. Mas olha lá, a Bíblia diz, você lembra que a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha? E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele bebeu e o quê? Tem mais um agravante na situação. Despiu-se. Tem outro agravante ainda. Vocês não querem falar, mas vocês leem lá. Mas tá bom, já está explicado. Ele plantou uma vinha, colheu o fruto, fez vinho, bebeu.
A Bíblia diz, o Noé mesmo, que ele embriagou-se. E a Bíblia diz que depois de embriagado, ficou despido na tenda, o filho entrou, viu e riu. E o filho riu, irmão, isso é claro, o texto sugere, leva-nos a pensar. Ele riu, porque ele ficou impressionado, provavelmente nunca tinha visto o pai nu. Aquilo chamou a atenção dele, mas meu pai nu, nunca vi. Por que ele estava nu? Porque ele ficou bêbado. Logo, fica claro que quem está nesse estado de embriaguez, ele perde a sua lucidez. E ainda tem outra situação. Quando a Bíblia fala que as filhas de Ló quiseram dar seguimento à sua linhagem, o que é que elas fizeram? Embriagaram o pai para ele coabitar com elas, porque ele em sã consciência nunca. Então tiraram-lhe a consciência, e um homem, um pastor muito conhecido, que eu não vou dar muito a negócio, ele contou-se que participou de uma festa, de uma atividade muito grande, lamentavelmente entrou para o negócio, e quando ele entrou para a bebida, e quando ele acordou no outro dia sem saber, ele estava deitado junto com uma mulher que não era sua. Olha para cá, isso é mais sério do que? É mais sério do que? Imaginamos. Isso é mais sério do que imaginamos. E Paulo está dizendo que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí está lá o livro lá que fala, que não é bíblico, não vai me entender mal, que a Bíblia conta isso aí. Diz que o Noé plantou a vinha e o diabo que regou. Esse conta desse jeito. Vocês são estudiosos, vocês já viram isso, eu sei que vocês já viram, vocês estão rindo à toa, mas vocês já leram lá. Diz que o diabo que regou e o negócio cresceu. E aí eles vão, sabe o que eles falam? Que a partir disto, deu-se a questão dos 3 estágios da bebida. Que a primeira, o indivíduo, a primeira diz que é a do macaco, que fica engraçado, conta piada, se você mandar ele fazer 4, ele não dá conta, mas ele faz. Ele bate em todo mundo, ninguém é mais corajoso do que ele resolve todo problema, ele tem o dinheiro do mundo todinho. Depois diz que é a fase do leão, bravo demais. Qualquer coisa bate. Se deixar, ele quebra todo mundo. E a esposa vai falar com ele, não devia beber, ele mete a mão nela e vai virando aquela bagunça. E em terceiro lugar, a do porco. Vira aquela lambança. Isso lá a história fala sobre essas 3 fases. E não é que esse negócio acasala bem com a realidade? Quem já conheceu alguém que vive nesse estado, lamentavelmente, sabe muito bem que é mais ou menos assim. Eu já vi o camarada, ele é engraçado, depois fica bravo e depois fica todo... Eu não vou terminar, você sabe o que eu quis dizer. Isto não condiz com vida cristã. Isso não é para quem é servo de Deus. Paulo está dizendo aqui bebedices. Estas coisas faziam parte das orgias do mundo daquela época, das festas, dos verdadeiros bacanais. Paulo está combatendo, Paulo está dizendo que quem comete isto não herdará o reino de Deus. E último, Paulo fala sobre glutonarias. É a falta de regra. E a princípio, quando a gente olha aqui na língua original, o Paulo está falando, não é muito sobre a questão do comer, não. Ele está falando sobre a pessoa que perde mesmo o equilíbrio. E olhe para cá, irmãos. Eu falei aqui no domingo, falei assim, foi uma participação, né? Aí, falando aquilo que o pastor Antônio Gilberto fala, que é mais fácil desviar para a direita do que para a esquerda. Por isso que a Bíblia diz, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus adverte primeiro para a direita. Cuidado para não desviares para a direita. Muitas pessoas em nome de Deus fazem besteiras, absurdos, desviando no entendimento dele, ele está do lado direito, mas já é um desvio. Já é um desvio. Em nome de zelo,
em nome de cuidado, em nome de Deus, como muitas coisas aconteceram no passado, e quando você ia olhar, o que o apóstolo Paulo falou? Sendo eu extremamente zeloso pela tradição dos meus pais, e qual que era a tradição? Ele ia bater lá na lei do Moisés, violento, matador, uma besta fera, porque é isso que a Bíblia, que a língua no original está dizendo, um homem que agia, parece que cegamente, até que Cristo lhe encontra e faz ele abrir os olhos, põe ele cego e depois abre de novo, para que ele perceba que caminho que ele estava. Mas ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. Então, irmãos, glutonaria, para nós, aplica-se de forma geral a comilança, a bebelança, já não precisa mais. Alguém aí que palestra muito sobre comida, e ele diz que os pais da medicina, isso é uma realidade, nós já vimos isso, né? Eles ensinavam que, os dois lá ensinavam que o indivíduo, ele come para viver e não vive para comer. E algumas pessoas viram isso ao contrário. E acabam, portanto, por causar problemas para si mesmo e para o reino do Senhor nosso Deus. Então Paulo aí está dizendo, quem comete isto não herdará o reino de Deus. Mas as horas hoje voou. Já está faltando 2 minutos só. Eu já vou ter que parar aqui. Mas aqui, irmãos, nós finalizamos. Então a advertência do apóstolo Paulo, finalizamos isso aqui, ainda tem um assunto sobre o reino de Deus. A advertência do apóstolo Paulo, irmãos, que nós guardemos, é que Paulo está mostrando para nós, olhe para cá, e guarde isto no seu coração. Paulo está mostrando que o homem, o ser humano, no sentido isolado, ele pode cometer isto na localidade, no que é local, localidade, por exemplo, na igreja local ou na localidade. Mas isto tem efeitos ou reflexo na universalidade. Ou seja, olhe para cá, o indivíduo comete alguma coisa e ele continua, às vezes, errando, porque ele não põe muito na cabeça que vai perder o reino do céu, não. Ele vai dizendo, perder o reino do céu. Isso é isso que fala, isso não é assim também não. Deus não vai tirando o reino do céu da gente de qualquer maneira. E não tira mesmo não, irmão. Sabia que Deus não tira a salvação da pessoa assim? Aquele lado lá que diz que quem foi salvo nunca mais perde ela. Mas os irmãos sabem qual que é a nossa posição bíblica, né? É que o indivíduo pode ser salvo e perder, não porque Deus quis que ele perdesse, mas porque ele não cuidou, é ele quem se desvia de Deus. Então logo, irmãos, não vamos entrar no mérito da questão, mas logo, só para fazer esta aplicação, Deus não tira mesmo não. O indivíduo vai cometendo pecado, ele vai errando. A semelhança do que Deus fez com Israel, ele faz com as pessoas dos dias atuais. É a mesma semelhança, e Mateus fala sobre isso. O que Deus faz? Logo endurece, o próprio Deus endurece o coração do homem, para que nada mais, sabia? Entre lá. Você ensina, você prega, mostra a palavra, mas ele não vê a verdade lá. Ele não consegue ver. A Bíblia fala sobre isso. Endurecimento do coração e cegueira espiritual. E aí acabou. Se Deus colocou, só Ele vai tirar. Ninguém mais. Aí você pode suar, aí você pode ser homem de Deus, aí você pode orar, você pode batalhar. Cometendo o mesmo erro, pecando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, e não importam. Por isso diga aos irmãos, Deus não vai tirando salvação da pessoa da noite para o dia, não. Até porque se tirar, sabe o que acontece? A pessoa, irmão, se não há vestígio dessas coisas na vida dele, ele não tem graça para vir na igreja, não. Ele não tem graça para vir ouvir, não. Como nós estamos aqui, esse grupo de pessoas, poderia ter mais, mas eu louvo a Deus pelo número de pessoas que estão aqui em plena terça-feira. E isso é porque há algo de Deus na nossa vida. Sabia? Mas se o indivíduo vai pecando, logo o próprio Deus endurece o coração. Deus fala hoje, Deus fala amanhã, Deus fala depois. Irmãos, e é um problemão, se Deus rejeitar a pessoa para essa ou para aquela situação. Que Deus nos guarde, que Deus
nos ajude. Então eu preciso entender que o que se faz na localidade, nós precisamos entender, pode refletir na universalidade. A pessoa não faz pensando que vai perder o reino de Deus, mas na universalidade é que o reino de Deus, aqui no sentido universal, e alcançado em seu estágio final, arrebatamento da igreja e estar com Cristo para sempre. Que Deus tenha misericórdia para não perdermos a nossa salvação em sentido completo. Que Deus compadeça de nós. Porque a grande verdade é que a salvação, ela produz uma série de coisas nas nossas vidas. E há algumas pessoas que parece que essas coisas não existem na vida dele. Elas não estão lá. Pessoas que não gozam desta salvação completa, como poderia. Olha, irmão, vida cristã é maravilhosa. Eu já vi pessoas falar assim, ser crente é gostoso demais. É uma forma de expressão. Aquilo é porque sente lá dentro que é maravilhoso. Que a gente não consegue expressar. Aí traduz, é gostoso demais. Tem gosto, gozo. Temos gozo. Vida cristã é maravilhosa, irmão. A vida cristã, como deve ser, é ela que nos motiva mesmo a enfrentar essa coisarada que a gente enfrenta no dia a dia, essa problemada, essa lutaiada. Isso não barra a gente. Lembramos sempre como Paulo, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 Coríntios 4,17, ele está dizendo assim, porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Deus seja louvado. Deus seja adorado. Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a visão deste reino. É não vivermos só. E aí tem pelo menos 5 coisas aqui. Deus abençoe os irmãos. Na próxima semana conseguimos. Eu penso que nós terminaremos. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que vieram. Olha, irmãos.